pessoal, hoje eu tô aqui para dar continuidade aí com o nosso projeto Sherlock Holmes. Como eu já comentei aqui, eu estou lendo a obra completa aí do Sherlock Holmes, né, do Arthur Conan Doyle. Pelo menos os livros que o Arthur Conan Doyle escreveu, né, as histórias originais, desse box aqui da Nova Fronteira. São 4 volumes, eu mostrei melhor no primeiro vídeo. Então hoje a gente vai concluir o primeiro volume. Nesse primeiro volume são 3 obras, Um Estudo Vermelho e O Sinal dos Quatro, que são 2 romances que a gente já conversou aqui no canal. Vou deixar os links para os vídeos aqui embaixo se você ainda não viu, que foram as primeiras obras aí publicadas. E agora a gente vai falar do último e terceiro livro presente aqui nesse primeiro volume, que é As Aventuras de Sherlock Holmes, que é um livro de contos publicado em 1892. E como eu falei nos outros vídeos, o narrador desses contos e dessas histórias é o Watson, né, fiel companheiro do Sherlock Holmes. E eu adoro o Watson como narrador. Nessas histórias curtinhas ele vai se colocar bastante nessas histórias, explicar por que ele está contando aquele caso e não contando algum outro, e o que levou ele a registrar essa história que ele viu, o motivo. E isso é bem presente aqui no livro. São 12 contos. O primeiro deles é o Escândalo na Boêmia, que pra mim foi um conto escrito pra introduzir a personagem Irena Adler. É uma personagem que consegue meio que passar a perna no Sherlock Holmes, e isso é raro, né? Então ele tem um misto de admiração e raivinha por essa mulher. No filme em que o Sherlock Holmes é vivido pelo Robert Downey Jr., ela aparece bastante, acho que quem faz ela é a Rachel McAdams. E ela é mais ou menos isso, uma mulher esperta, que o Sherlock subestima nesse primeiro conto, então acaba se surpreendendo. Mas é um conto em que não acontece assim grandes coisas, então eu acho que foi mais para introduzir. Ela não chega a ser uma criminosa, mas ela é uma mulher que quer se dar bem. E esse primeiro conto já introduz essa personagem que eu acredito que vai aparecer em alguma outra história, em algum outro conto, né? Nesse As Aventuras de Sherlock Holmes ela só aparece nesse conto, mas espero topar com a Irene aí de novo, porque é sempre bom um personagem que consegue desafiar aí a inteligência do considerado mais inteligente, né? O Watson abre esse conto falando assim: para Sherlock Holmes ela é sempre a mulher. Poucas vezes eu ouvi referir-se a ela de outra maneira. Aos seus olhos, ela ofusca e predomina no seu sexo. Não é que ele sentisse uma emoção parecida com o amor por Irene Adler. Todas as emoções, e esta em particular, eram abomináveis para sua mente fria e precisa, mas extraordinariamente equilibrada. Ele era, na minha opinião, a máquina mais perfeita de raciocínio e observação que o mundo já viu. Mas, como amante, ele estaria numa posição falsa. Nunca se referia às paixões sem zombar e escarnecer delas. Eram coisas admiráveis para o observador, excelentes para arrancar o véu que encobre as motivações e as ações dos homens. Mas para um raciocinador treinado, admitir essas intromissões em seu temperamento delicado e bem ajustado seria o mesmo que introduzir um fator perturbador que poderia pôr em dúvida todas as suas conclusões racionais. A areia em um instrumento sensível, ou uma rachadura em uma de suas poderosas lentes, não seriam mais perturbadores do que uma emoção forte em uma natureza como a sua. No entanto, só havia uma mulher para ele, e essa mulher era a falecida Irene Adler. Uma recordação meio duvidosa e suspeita. Então, aqui nesse conto, o Watson já fala que a mulher morreu quando ele escreveu esse conto. Calma que ela não morre nesse conto, como eu falei, esse é um conto pequeno. Então, eu não sei se na próxima história com ela vai morrer, mas é uma personagem perturbadora aí pro Sherlock, e a gente fica conhecendo ela pela primeira vez nesse conto. Os outros contos não acontecem necessariamente em ordem cronológica, tanto que alguns contos do Watson ainda vai estar morando na Baker Street, em outros ele já está casado, morando com a Mary. Nesse aqui primeiro ele fala que via pouco ultimamente o Holmes, por estar casado, mas depois tem outros contos que ele... teve um caso que aconteceu quando eu ainda morava com o Holmes, e vai contar essa história sem grandes problemas aí de ordem.
Como eu falei, em alguns ele vai justificar por que ele está contando essa história. Em alguns o Holmes teve os seus enganos e ele vai explicar por que é importante contar esse engano. Alguns casos ficaram mal resolvidos, então ele vai falar que ninguém mais conseguiu desvendar aquilo ali, mas que o caso ficou meio sem uma conclusão, ou que eles nunca vão saber a resposta total para aquilo ali, só uma parte da verdade. E o Watson sempre vai narrar isso tudo com uma admiração muito grande, se sentindo meio idiota por não perceber as mesmas coisas que o Sherlock percebe. Creio que não sou mais denso que meus semelhantes, mas sempre me senti oprimido por uma sensação de minha própria estupidez quando lidava com Sherlock Holmes. Neste caso, eu escutara o que ele escutara, vira o que ele vira, mas pelo que dissera era evidente que via com clareza não só o que havia acontecido, como também o que ia acontecer, enquanto para mim a história toda era ainda confusa e grotesca. Então, Watson, nós entendemos perfeitamente o seu sentimento, porque só em um desses contos eu consegui matar a charada antes da explicação do Sherlock, mas mais por já estar desconfiada pela natureza do caso e não pelas pistas. Os livros do Conan Doyle têm uma coisa diferente dos livros da Agatha, que, por exemplo, os livros como Poirot entrevista muito os possíveis suspeitos, até porque quase todos envolvem assassinatos, pelo menos os que eu li. E nos livros do Conan Doyle, o Sherlock não é tanto pelo que os personagens falam, é mais pelo que ele observa. Então ele é um especialista em pegadas. Ele escreveu uma pesquisa sobre cinza de charuto, de cigarro, de mais diversos fumos. Então ele consegue identificar aquela cinza e pela cinza o tipo de pessoa. Então é impossível você acompanhar o raciocínio do Sherlock. Nesses contos a gente também vê ele usando disfarces em vários momentos. Então ele consegue enganar até mesmo o Watson. E o Watson vai falar que ele não só muda de cara e de roupa, mas como se a alma do Sherlock mudasse, o jeito dele falar mudasse. Como se a gente estivesse perdendo um grande ator aí, além de detetive. Então o Watson sempre tem essa admiração, que a gente também fica lendo os livros, e nunca consegue perceber aí tudo antes do Sherlock contar, embora ele vá progredindo aí na observação. O Sherlock fala-se pra ele que ele está progredindo. Aqui nesses contos a gente vai ter vários momentos do Sherlock falando, agradecendo ao Watson por estar escrevendo vários dos seus casos, e em alguns momentos criticando o Watson por embelezar muito aí os fatos. Se dependesse do Sherlock, acho que tudo ia ser contado de forma muito crua e direta, então não teria a mesma graça. Então ainda bem que o Watson é o narrador, então não o próprio Sherlock. E o Holmes também vai levantar para o Watson em alguns momentos que os maiores crimes tendem a ser mais simples de decifrar, porque o motivo costuma ser mais óbvio. Aqui nesse livro, muitos desses motivos sempre tem a ver com dinheiro e mostra uma preocupação da sociedade aí da época com conforto, com ter uma posição social, com acumular riqueza. Então, muitos desses casos têm a ver com herança, ou são algum golpe para ganhar dinheiro em cima de alguém. Então, os casos têm algumas semelhanças. É raro ter um crime assim passional nessas histórias que eu li do Sherlock. E isso, confesso que me fazem me envolver menos com o crime em si. Mas é muito legal ler esses contos por conhecer o personagem e cada vez mais ver como ele age em situações diferentes. Quando buscam ele para resolver um crime, ou quando ele vê um crime no jornal, como que ele lida com a falta de casos assim criativos, digamos assim, para ele resolver, e como ele lida quando ele é desafiado, que é o que ele busca assim mais, é um desafio. Tem um trechinho bem interessante que ele vai falar pro Watson que o que acontece na vida é muito mais assim criativo do que o que as pessoas podem imaginar. Vou ler para vocês. Meu caro amigo, disse Sherlock Holmes, quando estávamos sentados diante da lareira em seu aposento na Baker Street. A vida é infinitamente mais estranha do que qualquer fantasia concebida pelo homem. Não ousaríamos imaginar coisas que são meros lugares comuns da existência.
Se pudéssemos voar por aquela janela de mãos dadas, pairar sobre esta grande cidade, remover delicadamente os telhados e espiar as coisas esquisitas que estão acontecendo, as estranhas coincidências, os planos, os objetivos contrários, as maravilhosas cadeias de acontecimentos agindo através de gerações e levando aos resultados mais absurdos, isso tornaria toda a ficção, com suas convenções e conclusões óbvias, corriqueira e desinteressante. Aí o Watson vai falar que ele não está convencido, já que os casos no jornal, em geral, são vulgares e desprovidos de imaginação, mas o Holmes vai falar que é porque o que é contado ali no jornal é contado de uma forma sem graça e que as peculiaridades do caso e o que torna o caso interessante acabam sendo deixados de fora. Então o Holmes acredita que no corriqueiro é que estão as grandes surpresas e histórias. Aqui, ó, um exemplo do Watson explicando por que ele está contando esse caso. Quando consulto minhas anotações sobre os casos de Sherlock Holmes entre os anos de 1882 e 1890, encontro tantos que apresentam aspectos estranhos e interessantes que não é nada fácil resolver quais os que devo escolher e quais os que devo deixar de lado. Alguns, entretanto, já ganharam publicidade nos jornais e outros não oferecem oportunidade para demonstração das qualidades peculiares que meu amigo possui, em tão alto grau, e que é meu objetivo mostrar nessas páginas. Alguns também frustraram sua perícia analítica e seriam como narrativas começos sem ter um fim, enquanto outros só foram desvendados parcialmente e as explicações são baseadas mais em suposições e deduções do que em provas lógicas absolutas que lhes são tão caras. Mas um desses últimos foi tão notável em relação a detalhes e tão espantoso quanto ao resultado, que me sinto tentado a relatá-lo, apesar do fato de que há certos pontos que nunca foram e provavelmente nunca serão completamente esclarecidos. É assim que ele abre o conto Os 5 Caroços de Laranja, que é um conto assim que fica meio sem fim e que me surpreendeu bastante, que envolve até a Ku Klux Klan, que foi aquele movimento horrível nos Estados Unidos que perseguia os negros e que tentava fazer com que os negros não conseguissem votar. Enfim, uma barbaridade. E é engraçado que como eles são ingleses, o Sherlock vai pegar uma enciclopédia para explicar pro Watson o que foi a Ku Klux Klan. E foi legal porque quando eu vi KKK como símbolo, eu pensei na Ku Klux Klan, mas achei que não fosse isso. E no final das contas é. Acho que isso não é um grande spoiler porque não interfere tanto assim no conto você imaginar isso também. Outro conto que eu gostei foi a Pedra Azul, porque começa com o Sherlock tentando adivinhar as coisas por um chapéu. Ele gosta também de casos que parecem ser super simples, mas que trazem um desafio maior. E esse caso é bem divertido, então tem uma gama bem variada de casos que se desenvolvem de maneiras diferentes, embora os motivos estejam sempre ligados a dinheiro. Mas é muito legal ver também a cumplicidade do Holmes e do Watson, mesmo sendo teoricamente mais inteligente que o Watson. O Holmes quer ter o Watson sempre por perto, ele valoriza muito aí esse companheiro. Quando o Watson pergunta, posso ir? Ele, claro, vou adorar ter você como companhia, vai ser bom ter alguém para discutir, você vai poder me ajudar. Então é uma amizade bacana. E o Watson realmente é um bom ouvinte, como o Sherlock fala, que o Sherlock conta tudo pra ele e o Watson fica ali escutando e ele fala, é muito bom ter você como ouvinte porque você não é dado a ficar me interrompendo. E então esses contos com certeza mostram um pouco de como se desenvolveu aí essa amizade. Eu já comecei a ler o segundo volume, que traz 2 livros. Um é o Memórias de Sherlock Holmes, que é outro livro de contos que eu já comecei. O outro é O Cão dos Baskerville, que é um romance bem famoso. Geralmente quando se fala de Sherlock Holmes, as pessoas que conhecem alguma coisa da obra lembram desse nome. Foi o que aconteceu aqui em casa com minha mãe, meu padrasto. É um romance que eu tô doida pra ler, então eu vou tentar ler o livro de contos bem rapidinho. Nesse tem um conto a menos, são 11.
Acabou que eu não falei os 12 contos do outro livro. No outro livro, os 12 contos são Escândalo na Boêmia, A Liga dos Ruivos, Um Caso de Identidade, O Mistério do Vale Boscombe, Os 5 Caroças de Laranja, O Homem de Lábio Torcido, esse é legal também, A Pedra Azul, A Banda Pintada, O Polegar do Engenheiro. Esse é bem sombrio, sabe? O personagem faz uma maldade terrível, digna de livro do Edgar Allan Poe. O Nobre Solteiro, A Coroa de Berilos, As Faias Roxas. Alguns desses contos também mostram como o Sherlock era procurado por pessoas importantes também e como ele não ligava tanto pra isso, pro cliente ter dinheiro ou ser nobre. Ele estava muito preocupado ali com o caso, o que também é um grande ponto aí a favor do Holmes, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve a gente vai conversar aí sobre o Memórias de Sherlock Holmes, esse é o 4º livro. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.